A Venezuela, na década de 50, era a quarta maior economia do mundo. O apelido do país era a Venezuela Saudita, uma referência à Arábia Saudita por conta da sua grande riqueza em petróleo. Na capital, Caracas, os prédios eram altos e modernos para a época, e os hotéis eram considerados um luxo em um paraíso tropical. Quem vê a Venezuela nos dias de hoje não acredita que ela já foi um país extremamente próspero. Com uma crise humanitária, a maior parte da população vivendo na extrema pobreza e a desvalorização constante do bolívar venezuelano, fruto da hiperinflação que o país vive. A Venezuela é um país que divide opiniões e gera um intenso conflito entre os polos ideológicos do Brasil. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Você não pode dizer que não tem democracia na Venezuela. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. Isso é um método tipicamente utilizado pelo Chávez e que terminou na ditadura que a Venezuela sofre até hoje. Na Venezuela, né, por parte da ditadura do Maduro, é que existe a... Mas afinal, quem está certo? Bom, é isso que tentaremos esclarecer para vocês neste vídeo. Mas antes disso, verifique se já é inscrito no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar este conteúdo para mais gente. Neste vídeo faremos uma análise totalmente técnica dos fatos que ocorreram para que a Venezuela chegasse aonde chegou. O conteúdo será totalmente pragmático e sem ideologias políticas. Para entendermos o que o país está passando hoje, precisamos entender a sua história. No ano de 1808, iniciaram-se as crises institucionais na Espanha, o que acabou resultando nos movimentos de libertação das colônias espanholas nas Américas. Em 1810, se inicia o movimento pela independência em Caracas, a atual capital da Venezuela. Tal movimento resultou em uma longa guerra pela independência, que teve como um dos seus principais líderes Simón Bolívar, que se tornou uma figura histórica para o país. Tal guerra teve fim em agosto de 1819, após a Batalha de Boyacá, que resultou na derrota do exército espanhol. Após isso, houve a fundação da primeira União de Nações Independentes da América Latina, nomeada de Grã-Colômbia. Era formada pela Venezuela, Equador, Nova Granada, que é a atual Colômbia, e o Panamá. Tal união foi presidida por Simón Bolívar até o ano de sua morte em 1830. Com a morte de Bolívar, a Venezuela se retirou da Grã-Colômbia, sendo governada por uma oligarquia conservadora até o ano de 1848, quando foi deposta por uma ditadura que se manteve no poder até o ano de 1858, ano que ocorreu uma revolução no país liderada por Julián Castro, que fez com que o país entrasse em um período de grande instabilidade, o que foi agravado por uma guerra civil entre conservadores e liberais, entre 1866 e 1870. Após este período de instabilidade, tentou-se novamente o sistema democrático, onde foi eleito em 1870 o presidente Antônio Guzmán Blanco, que governou o país de forma autoritária até o ano de 1888, momento em que a Venezuela sofreu alguns golpes militares. Até que, em 1899, Cipriano Castro apoderou-se da presidência, sendo deposto por Juan Vicente Gomes em 1908, após um golpe de Estado que o manteve no poder até o ano de 1935. É neste período que o rumo da história da Venezuela mudaria para sempre. Em 1914, grandes reservas petrolíferas foram descobertas perto do lago Maracaibo, com uma estimativa de 360 bilhões de barris de petróleo. A economia do país começou a se desenvolver em torno deste recurso. Diversas companhias estrangeiras começaram a explorar o petróleo da região sem que o governo interferisse muito no processo.
Sob o governo do general Isaías Medina, em 1943, com a Segunda Guerra Mundial em alta e os Estados Unidos totalmente dependentes do petróleo, foi criado um imposto de 50% sobre os lucros das companhias petrolíferas. Houve a especulação de que haveria resistência por parte do presidente dos Estados Unidos, mas pelo contrário, eles continuaram investindo pesado na Venezuela. A junção desse novo imposto com a alta demanda de petróleo fez com que a arrecadação por parte do Estado crescesse rapidamente, ocasionando numa época de prosperidade para o país. Em 1945, a ditadura do general Isaías Medina cai e Rómulo Bentecourt assume como presidente interino até as eleições de 1947, que levaram Rómulo Gallegos à presidência, até que este sofreu um golpe de Estado, o que levou à ditadura de Pérez Jiménez em 1953. O crescimento mundial após a Segunda Guerra fez com que o preço do petróleo se mantivesse em alta. Entre 1950 e 1957, o investimento estrangeiro no país cresceu cerca de 300%. Durante este período, a Venezuela recebeu o maior número de imigrantes europeus da história, devido às facilidades e benefícios concedidos pelo governo venezuelano. Com a grande arrecadação por parte do Estado, Pérez Jiménez aumentou os gastos com projetos sociais, o que elevou a sua popularidade, porém não impediu a sua queda no ano de 1958, quando foi deposto por um golpe de Estado liderado por setores das Forças Armadas da Venezuela, devido a grandes manifestações populares contra as suas políticas repressivas. Yo lo que requiero es liberarme de todo este ensañamiento de que he sido víctima. A eleição de Carlos André Pérez em 1973 coincidiu com a crise do petróleo, onde os países árabes passaram a se negar a negociar petróleo com os países ocidentais, por conta da declaração de apoio a Israel na Guerra de Kippur. Sem muitas opções, os países ocidentais recorreram ao petróleo venezuelano, o que fez com que o seu preço aumentasse em torno de 260%. Fruto disso, a quantidade de dinheiro arrecadado pelo pequeno país quintuplicou entre os anos de 1970 e 1979. Com isso, a Venezuela se tornou o país mais próspero da América Latina. O então presidente, Carlos Pérez, criou um fundo de investimento venezuelano, que tinha como objetivo guardar 25% do que o país arrecadava em cima do petróleo. Mas na prática, isso não aconteceu. Pérez tratou o fundo como se fosse um banco, onde ele poderia aumentar a folha de pagamento do governo e emprestar dinheiro a outras nações. No ano de 1976, com o preço do barril de petróleo em alta, as petrolíferas venezuelanas foram estatizadas, criando assim a PDVSA, a maior companhia de petróleo do país. Durante este período, 81% da arrecadação do governo era proveniente da exploração de petróleo, ou seja, eles eram completamente dependentes deste recurso. Além disso, os gastos públicos por parte do governo não paravam de aumentar, e a dívida externa continuou aumentando até a década de 1980, com o colapso nos preços do petróleo, que prejudicou a economia venezuelana. A moeda do país, que antes era a que mais se valorizava na América Latina, agora começou um processo de desvalorização. O padrão de vida dos venezuelanos começou a decair drasticamente. Junto a isso, um conjunto de políticas econômicas fracassadas e ao aumento da corrupção no governo levaram ao aumento da pobreza e do crime organizado, agravamento dos indicadores sociais e ao aumento da instabilidade política no país.
A crise econômica, que se estendeu de 1980 a 1990, levou uma crise política que deixou centenas de mortos nos distúrbios de Caracazo, no ano de 1989, que foi uma revolta social que teve o seu epicentro em Caracas. Tal revolta foi impulsionada em repúdio às medidas econômicas impostas pelo então presidente André Pérez. A revolta teve o seu estopim após o aumento dos preços no transporte coletivo em consequência da alta dos combustíveis. Nesse dia, ônibus eram apedrejados e queimados em todo o país. Lojas, supermercados, shopping centers, pequenos comércios, nada escaparia da turba em que não se podia discernir o que eram trabalhadores em protestos ou simples miseráveis famintos. Gangues urbanas se juntaram à confusão para promover a depredação, roubos e invasões de estabelecimentos. Os militares foram chamados para restabelecer a ordem e seguiu-se um massacre de grandes proporções. Estima-se que cerca de 300 pessoas foram mortas naquele dia. Em meio a este cenário catastrófico para o país, surge a figura emblemática e muito conhecida. No ano de 1992, o tenente-coronel Hugo Chávez tentou um golpe de Estado contra o então presidente Carlos André Pérez. O golpe foi justificado como uma reação à crise econômica, inflação e desemprego. Embora a tentativa de golpe tenha fracassado, o evento projetou Hugo Chávez no cenário nacional. No ano de 1993, o então presidente Carlos André Pérez foi afastado por indícios de corrupção. Após cumprir 2 anos de prisão, Hugo Chávez foi anistiado pelo então presidente Rafael Caldeira Rodrigues, que era um simpatizante do movimento criado por Chávez. Dessa forma, ele recuperou os seus direitos políticos e abandonou a vida militar e se dedicou inteiramente à vida política. O agravamento da crise social e o crescente descrédito na política o favoreceram nas eleições. Chávez foi eleito presidente em 1998 e lançou a Revolução Bolivariana, que começou com uma Assembleia Constituinte em 1999 para criar uma nova Constituição para o país. Chávez era um crítico ferrenho do modelo econômico neoliberal e defendia a implementação da doutrina bolivarianista, promovendo o que ele chamava de socialismo do século XXI, com tendências social-democrata. Fruto da nova Constituição, foram realizadas novas eleições em 30 de julho do ano 2000, nos quais Chávez foi reeleito e com grande maioria no parlamento. Em novembro do ano 2000, a Câmara dos Deputados aprovava a lei habilitante, que concedia poderes extraordinários ao presidente. E começa a valer hoje na Venezuela a lei habilitante, que dá poderes extraordinários ao Poder Executivo. O presidente vai legislar por decreto em assuntos de segurança nacional até o fim do ano. Tal lei foi muito criticada pela oposição, que alegava que concedia poderes ditatoriais ao presidente. Com 12 meses de vigência da lei habilitante, Chávez promulgou um total de 49 decretos-lei, o que foi o estopim para que a oposição se organizasse em greves e protestos. A ala política conservadora, as empresas privadas de rádio e televisão acusaram o presidente de querer tornar a Venezuela em um país comunista, após ele cancelar algumas concessões para empresas de mídia. Em abril do ano 2000, foi afastado do poder através de um golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga, em minha condição de presidente da República de Venezuela. Mas ele voltou ao poder 2 dias depois, após forte apoio popular e ações militares. Exterior hay gente que le tiene miedo, usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo
que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Se antes víamos um Hugo Chávez que passava a imagem de um democrata, depois que ele voltou ao poder, ele radicalizou as suas ações. Ele responsabilizou os Estados Unidos pelo golpe, elegeu os membros da oposição e os veículos da imprensa como inimigos, fechou a principal emissora de TV do país, a Rádio Caracas Televisión. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Ele reformou a estrutura da PVDSA, mandando embora milhares de funcionários que entraram em greve no ano de 2003, transformando a empresa como parte do seu projeto de poder. Com o poder cada vez mais centralizado, ele transformou a Suprema Corte venezuelana, de 20 para 32 magistrados. Com indicações de cunho político, são integrados à corte 12 novos juízes, todos fiéis aos princípios bolivarianos. O país passou a usar o sistema eletrônico para a apuração de votos, o que causou grande contestação por parte da oposição, que alegava a possibilidade de fraudes nas eleições. Em protesto, grande parte dos opositores políticos ficaram de fora das eleições de 2006, como forma de conscientizar a população e causar descrédito ao sistema eleitoral. Mas o tiro saiu pela culatra. Chávez se reelegeu com ampla maioria no parlamento, com cada vez menos oposição e com o poder cada vez mais centralizado sobre si. Agora ele queria governar para sempre, de forma que ele mudou a Constituição, permitindo a reeleição sem limite máximo de mandatos para o cargo de presidente. O primeiro mandato do seu governo foi bastante conturbado, marcado por diversas greves e com a queda de 27% do PIB nos primeiros 4 meses de 2003, custando cerca de 13,3 bilhões de dólares à indústria petrolífera. A nova Constituição outorgou maiores poderes ao presidente, ampliando as prerrogativas do executivo em detrimento dos demais poderes. O parlamento tornou-se unicameral, com a unificação do Senado e da Câmara dos Deputados. Houve também o aumento do espaço de intervenção do Estado na economia e avanços tocantes ao reconhecimento de direitos culturais e linguísticos das comunidades indígenas. Várias lideranças latino-americanas o apoiaram no primeiro mandato, como o próprio Jair Messias Bolsonaro, que em 1999 afirmou que Hugo Chávez era uma das esperanças para a América Latina. O governo de Hugo Chávez realizou grandes políticas de inclusão social e de transferência de renda, o que acabou resultando na sua grande popularidade no país. Durante o seu governo, a pobreza entre os venezuelanos caiu de 49,4% de 1999 para 27,8% em 2010. Chávez foi reeleito para um terceiro mandato em 2012, mas nunca chegou a tomar posse do cargo, pois veio a ter complicações médicas, o que resultou em sua morte em março de 2013, depois de uma longa luta contra o câncer. Novas eleições foram realizadas em 2013 e Nicolás Maduro, o então vice-presidente de Chávez, assume a cadeira presidencial da Venezuela. Nicolás Maduro foi eleito o novo presidente da Venezuela. O herdeiro político de Hugo Chávez venceu com pouco mais de 50% dos votos. O candidato da oposição, Henrique Capriles, não reconheceu o resultado e pediu a recontagem dos votos. O candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, com el 50,66% de la votación. Com o grande aumento de poder por parte do Estado e a crescente interferência do governo na economia, as grandes empresas e investidores começaram a deixar o país. A economia venezuelana girava em torno do petróleo. Aproximadamente 30% do seu PIB era fruto das exportações do recurso. Desta maneira, a agricultura do país era muito deficitária. Os produtos básicos eram todos importados. E com a saída destas grandes empresas, iniciou-se uma crise de desabastecimento nunca vista antes. No início do ano de 2014, milhares de pessoas foram às ruas protestar
contra os níveis crescentes de violência criminal, inflação e pela escassez de produtos devido às políticas do governo federal. A resposta de Maduro, por sua vez, foi totalmente brutal. A desaprovação do governo começou a decolar, chegando a um patamar de 71% de rejeição. Centenas de pessoas foram torturadas após se manifestarem contra as políticas do governo. Neste cenário desastroso para Nicolás Maduro, ele conseguiu se reeleger em 2018. A eleição foi boicotada pela oposição, que adiantava que não iria reconhecer os resultados, pois os maiores adversários políticos de Maduro foram impedidos de participar. A eleição foi marcada por um número recorde de abstenções. Cerca de 54% dos eleitores não foram às urnas, e mesmo com a reprovação de 75%, ele foi reeleito. Após isso, diversos países não reconheceram a legitimidade do governo Maduro e aplicaram diversas sanções econômicas. Neste cenário, se inicia uma crise política interna, onde grande parte da Assembleia Nacional não reconheceu Nicolás Maduro como presidente. Surge então a figura de Juan Guaidó, o então presidente da Assembleia Nacional. Ele se autoproclama presidente interino da Venezuela. Assumir formalmente as competências do Ejecutivo Nacional como o presidente encargado de Venezuela. Diversos países, como os Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colômbia e Peru, reconheceram a legitimidade da presidência interina de Juan Guaidó. Porém, Nicolás Maduro manteve o apoio das Forças Armadas e de importantes países como Rússia, China e Cuba. Há quem defenda que o sistema do país é democrático, tendo em vista que o presidente foi eleito pelo voto popular. Porém, são eleições em que as principais figuras de oposição são proibidas de participar, a imprensa é calada e as urnas deixam as suas dúvidas quanto à sua legitimidade. O que podemos analisar é que o pequeno país possui uma história caracterizada pela instabilidade política. Ao todo, foram 11 golpes de Estado, desde a sua independência da Espanha. A Venezuela tornou-se o centro do mundo ocidental no século XX, devido à sua riqueza em petróleo. E, ao invés de os seus líderes investirem em infraestrutura, economia e educação, gastaram o dinheiro com programas populistas para que pudessem se manter no poder. Dessa forma, se tornaram totalmente dependentes do petróleo e de importações de produtos básicos. O modelo de governo visto hoje na Venezuela é totalmente autoritário, onde o presidente persegue e cala a oposição, censura a mídia e possui um poder totalmente centralizado em si. Esse é o modelo ditatorial do século XXI, uma ditadura disfarçada de democracia, onde apenas um lado consegue tomar o poder. O maior exemplo que temos disso é a Coreia do Norte, onde Kim Jong-un foi eleito com 100% dos votos. Numa eleição que só havia ele como candidato, o controle da imprensa estava sob seu poder e a contagem dos votos foi feita pelo seu próprio governo. A utopia do socialismo do século XXI nada mais é do que a repetição da catástrofe que foi a tentativa de implementação do socialismo do século XX. Um Estado intervencionista, com controle de preços, um poder totalmente centralizado e falta de liberdade econômica, são os fatores que transformaram a Venezuela, antes o melhor país da América Latina para se viver, hoje um país falido com hiperinflação e uma crise humanitária sem precedentes.